Na sua primeira corrida com os pneus de 18 polegadas, a Pirelli não arriscou. Escolheu os 3 modelos mais duros, mas isso tem uma explicação também no tipo de pista, que é uma das mais abrasivas de todo o campeonato, graças a uma alta porcentagem de granito no asfalto, o que gera altos níveis de desgaste e degradação de borracha. E há ainda a preocupação com a areia no asfalto, a areia que o vento traz do deserto. É que o autódromo fica no meio do deserto, e apesar de um intenso trabalho de limpeza da pista todos os dias, sempre existem trechos com areia em treinos e corrida, o que prejudica a aderência. A escolha da Pirelli foi difícil, porque os novos pneus de 18 polegadas têm compostos de borracha também completamente diferentes daqueles de 13 polegadas dos anos anteriores. A corrida do Bahrein começa logo após o pôr do sol, com temperaturas de pista bem diferentes em comparação com 2 dos treinos livres do fim de semana. Por isso, as equipes terão que se concentrar mais no treino livre 2, que é o segundo da sexta-feira, realizado no mesmo horário da corrida de domingo. Também é normal que durante a corrida as temperaturas caiam bastante no decorrer das 57 voltas. Isso costuma desempenhar um papel importante no resultado final. Até mesmo a previsão de número de pitstops, as equipes só poderão ter uma ideia disso, uma ideia melhor, depois de todos os treinos. Normalmente o GP do Bahrein tem mais de uma parada de boxe, mas pouco se conhece desses novos pneus maiores e bem mais pesados. A corrida acontece naquele circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, inaugurado no ano passado, e mostrando ser uma pista muito veloz para suas características de circuito de rua. São 6.174 metros de retas velozes, separadas por 27 curvas. Os muitos pontos perigosos foram criticados pelos pilotos já desde o ano passado, e a organização da prova resolveu fazer várias mudanças, principalmente nas curvas 2, 3, 14, 21 e 27. Em todos esses pontos, as barreiras de proteção foram recolhidas de 1,5 m a 2 metros para melhorar a visibilidade dos pilotos. Eram pontos cegos, percorridos em altas velocidades. E as mudanças não pararam por aí. A pedido dos pilotos, as barreiras de outras 4 curvas também foram substituídas por outras de um material mais suave. O Albert Park, onde anualmente é montada a pista para o GP da Austrália, tem 3,2 quilômetros quadrados. É o dobro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Até 2019, o traçado tinha 5.279 metros. E desde o ano passado, a organização do GP trabalhou em grandes obras de melhorias do circuito, com algumas mudanças no layout da pista. A mais importante delas foi no S, que formava as curvas 9 e 10. Antes, uma sequência de baixa velocidade, agora virou trecho de aceleração plena, devendo alcançar 330 km por hora. A curva 6 também ficou mais rápida. O contorno à direita ficou 7,5 metros mais largo. Os pilotos deverão fazer essa curva a 70 km por hora a mais do que na versão anterior. Outras curvas que ficaram mais largas foram a primeira do circuito, que ganhou 2,5 metros para a tangência à direita, a curva 3, 4 metros, e também as curvas 11 e 13. São mudanças para criar mais oportunidades de ultrapassagem, e o circuito se tornou bem mais rápido. Até o pit lane também está 2 metros mais largo. E mais uma novidade que demonstra o quanto a Fórmula 1 queria aumentar a média de velocidade do GP da Austrália. Será a primeira corrida com 4 zonas de ativação da asa móvel, um recorde. E esses trechos são a reta dos boxes, o trecho entre as curvas 2 e 3, entre as curvas 8 e 9 e, em seguida, entre a 10 e a 11. O circuito não traz mais aquela carga negativa de tempos atrás, depois de criada uma chicane no lugar da curva Tamburello. Ainda assim,
é inevitável a lembrança do quanto a pista era perigosa com a Tamburello. Muito veloz e em um trecho sem espaço para a área de escape, como hoje existe nos circuitos mais modernos. A Tamburello nos traz lembranças de acidentes muito graves. O de Nelson Piquet com a Williams em 1987, o de Gerhard Berger com a Ferrari em 1989, que além do impacto forte, ainda teve o fogo envolvendo o carro enquanto o piloto ainda estava no cockpit, e a fatalidade no acidente de Ayrton Senna em 1994. Mas até aí estamos falando só da Tamburello. Só que existem no circuito outros trechos, ou existiam outros trechos estreitos da pista, nos quais também em 94 houve ainda o grave acidente de Rubinho Barrichello, com o carro Jordan decolando e batendo na grade de proteção, provocando o desmaio do piloto. Isso aconteceu no treino da sexta-feira, mas no sábado o austríaco Roland Ratzenberger não resistiu aos impactos dos dois lados do guarda-reio e teve morte instantânea. Um ano terrível para a Fórmula 1 e principalmente para a pista de Imola. No mesmo fim de semana, 2 mortes. Mas agora vamos falar da pista. A montagem é espetacular. Aproveitam o complexo do Hard Rock Stadium, no Miami Gardens. Aqui é a casa do Miami Dolphins, o time da Liga de Futebol Americano. E o circuito tem 5.410 metros com 19 curvas e, assim como Interlagos, a corrida é no sentido anti-horário. A pista traz algumas inovações e a primeira está na superfície, uma mistura de pedra calcária extraída na Flórida com níveis mais altos de sílica e granito vindo do estado da Geórgia. Foram usadas 24 mil toneladas de asfalto para pavimentar o circuito. A alta aderência buscada com isso só vai ser testada com os carros entrando na pista. A próxima corrida agora é em território amplamente conhecido de todos. O circuito de Montmeló, que fica a 30 quilômetros de Barcelona, está na Fórmula 1 desde 1991 e é a pista mais usada em testes de pré-temporada, que é exatamente quando as equipes têm a oportunidade de testar diferentes configurações. Cada lâmina de guarda-reio tem uma numeração específica, assim como os suportes delas. E é isso que determina o local exato onde eles serão parafusados no chão. Os furos no asfalto já estão lá, não precisam ser feitos ano a ano. Obviamente, isso atrapalha a rotina das 38 mil pessoas que vivem regularmente em Mônaco, mas, em geral, as pessoas já se acostumaram. O GP é importante para a cidade e país, mas é apenas um dos muitos que acontecem o ano inteiro neste principado acostumadíssimo às festas. A pista de rua montada na capital do Azerbaijão tem 6.003 metros, o que faz dela a terceira mais longa do calendário, perdendo apenas para Jeddah, na Arábia Saudita, e Spa-Francorchamps, na Bélgica. No primeiro trecho estão as curvas de 90 graus e as freadas mais fortes. O segundo trecho é mais complexo, compreendendo 11 curvas, a maioria de baixa velocidade, incluindo a famosa subida do Castelo, trecho extremamente estreito, com apenas 7,5 metros de largura. Para se ter uma ideia, no restante da pista a largura é de 13 metros. E, como referência, vale lembrar que em Interlagos a largura varia sempre de 12 a 15 metros. Já o último setor da pista é de pura velocidade. Os pilotos saem da curva 16 sem tirar o pé até a linha de chegada, o que deve trazer alguns dados interessantes para nós, especialmente sobre quem carrega mais ou menos pressão aerodinâmica ao longo do fim de semana. Essa configuração única de Baku permite corridas maravilhosas, como assistimos nos últimos anos. O circuito da Ilha de Notre Dame, que foi sede dos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal, recebeu seu primeiro GP em 1978,
E quem venceu naquela estreia foi o piloto da casa, Gilles Villeneuve. E o público canadense foi ao delírio com esse extraordinário piloto da Ferrari. 2 anos mais tarde, quando o Canadá, a Ferrari e a Fórmula 1 perderam o excepcional Gilles Villeneuve, o circuito foi rebatizado com o nome dele e até hoje mantém na linha de chegada a inscrição pintada no asfalto Salut Gilles. A ilha de Notre Dame já recebeu 40 edições do GP, que várias vezes teve resultados surpreendentes. Por isso, se alguém torce para ver um vencedor diferente ou até mesmo um vencedor inédito ainda, o Canadá é o melhor lugar para isso. Pode ser até coincidência, mas os números são interessantes. 6 pilotos conquistaram ali a sua primeira vitória na Fórmula 1. Silverstone recebe uma etapa do Mundial pela 56ª vez. A primeira foi aquela que inaugurou o Campeonato Mundial. No local, havia então uma pequena pista de pouso e decolagem de uma antiga base da Força Aérea Real Britânica, usada na Segunda Guerra Mundial. O mundo já apreciava as corridas chamadas de Grand Prix havia pelo menos 3 décadas, e elas estavam começando a deixar de ser um privilégio da nobreza europeia para se tornar, de fato, uma competição entre marcas que, para lutar pela vitória, contratavam pilotos profissionais para defendê-las. Era 1950, apenas 5 anos depois do fim da Segunda Guerra. Já desde 1948, aquela pequena pista de pouso recebia algumas corridas de automóveis improvisadas, e tudo se encaixou para que aquele fosse o berço da categoria recém-criada que recebeu o nome de Fórmula 1. O circuito foi batizado com o nome de uma pequena vila onde viviam os donos e os funcionários das fazendas de gado daquela região. 100.000 pessoas se deslocaram de ônibus, carros e motos para lotar o autódromo, que recebeu até a família real na inauguração em um sábado, dia 13 de maio. Na época, a Inglaterra costumava promover os seus eventos esportivos mais importantes aos sábados. Assim nasceu o primeiro campeonato de uma categoria com regras definidas para dar equilíbrio entre as marcas participantes. De 87 em diante, todos os GPs da Grã-Bretanha aconteceram em Silverstone. A pista sofreu então modificações no decorrer da história, deixou de ser o mais veloz do campeonato, o circuito mais veloz do campeonato, mas ainda assim continua veloz, mas menos perigoso. Além de já ter um traçado veloz, o circuito terá 3 zonas de ativação do DRS. Os pneus selecionados pela Pirelli são os da gama mais macia, o C3, o C4 e o C5, o que possibilita uma variação estratégica de 1, 2 ou até mesmo 3 paradas. O GP da Áustria chega à sua 35ª edição. A primeira foi em 1964, disputada em uma pista montada na base aérea de Zeltweg, próximo de onde hoje fica o Red Bull Ring, e teve a única vitória de Lorenzo Bandini pilotando uma Ferrari. Esse era o circuito conhecido por Österreichring, que quer dizer Anel da Áustria. E mesmo depois de receber uma chicane em 1977 para diminuir a velocidade dos carros na primeira curva, ele continuou sendo considerado extremamente perigoso, mas ainda assim foi sede do GP por 18 anos consecutivos, de 1970 a 87. Depois disso, a Áustria ficou fora do calendário até 1997, mas o circuito foi reconstruído no mesmo local com desenho do arquiteto Hermann Tilke e voltou a receber a Fórmula 1 com menos curvas velozes, variações no traçado e um novo nome. Quando ele voltou totalmente renovado, foi rebatizado como A1 Ring, que é o nome da empresa de telefonia móvel austríaca, que bancou a reforma e permaneceu como sede do GP até 2003. Em 2004, um ano após a pista sair do calendário, um projeto de reforma chegou a ser iniciado pelos proprietários, mas depois de destruírem os boxes e boa parte do circuito,
eles desistiram do projeto. Apenas 7 anos depois, em 2011, a Red Bull, que havia adquirido o autódromo, resolveu então retomar o projeto e reconstruir tudo o que havia sido destruído em 2004. O circuito foi então renomeado como Red Bull Ring. Mais tarde, a França ficou um período grande sem o seu GP, entre 2009 e 2017. A França deixou o calendário. Primeiro porque o circuito de Mayencourt, que apesar de moderno e funcional, ficava numa região agrícola e com muitas fazendas de gado, e o protesto dos fortes defensores do meio ambiente acabou com as corridas por lá. Depois, algumas tentativas de levar o GP para Paul Ricard fracassaram por falta de acordo nas negociações com Bernie Ecclestone. A França finalmente retornou ao calendário em 2018, ficou fora de novo em 2020, mas por causa da pandemia, e retornou no ano passado. Esta será a edição número 62 do GP da França, que já aconteceu em 7 locais diferentes. Começou na cidade de Reims, passou pelos circuitos de Rouen, Charade, uma única vez foi disputado em Le Mans, em 1967, e depois vieram Paul Ricard, Dijon e Mayencourt. O circuito de Hungaroring mede 4.381 metros e tem 14 curvas. Uma reta que não é das mais longas e raros pontos de ultrapassagem. Não poderia ser diferente. Na média, o circuito tem uma curva a cada 313 metros. Imagine um circuito permanente, feito para corridas, mas com os carros usando uma configuração semelhante à que se usa nas ruas de Mônaco. Mesmo sendo uma das corridas mais quentes da temporada, às vezes a chuva dá as caras, mesmo que seja por pouco tempo. Foi assim no ano passado. A chuva caiu pouco antes do início da corrida e a primeira largada foi aquela confusão toda com as batidas de Bottas, Norris, Pérez, Verstappen, Leclerc e Stroll. Veio a bandeira vermelha e uma cena inusitada. Lewis Hamilton, de repente, se viu largando sozinho na pista, ainda de pneus intermediários, enquanto todos os outros pilotos foram para os boxes, já trocando pneus para a pista seca. Este ano a previsão é de chuva no sábado, chance grande, de 80%, até que seria bom para embaralhar as cartas na classificação e deixar um grid bem misturado. No domingo pode até chover leve de manhã, mas o sol volta a brilhar na hora da corrida, e aí dá-lhe calor.